Olá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai ver um corte histológico de um testículo, a gônada masculina, ou seja, um testículo, porém num peixe, tá? Então, a gente vai poder observar que o padrão de organização desse testículo, do túbulo seminífero, ele é diferente quando a gente compara com o epitélio germinativo de mamíferos, tá? No caso de peixes e anfíbios, o epitélio germinativo, ele vai formar cistos. A célula de Sertoli vai formar um cisto se associando à espermatogônia e todo esse processo de espermatogênese vai ocorrer dentro desse cisto. Uma vez que os espermatozoides estejam prontos para serem liberados para a luz, esse cisto se rompe e aí sim esses espermatozoides vão estar livres no lúmen do túbulo testicular. A gente pode ver aqui, ó, vários túbulos cortados nas mais diferentes posições, transversal, longitudinal. Esses túbulos vão conter o epitélio germinativo e entre um túbulo e outro a gente vê um tecido aqui mais rosado, que é o tecido intersticial, composto por tecido conjuntivo. No maior aumento, a gente vê com mais nitidez esses túbulos seminíferos cortados, às vezes mais longitudinalmente, às vezes mais transversalmente. Entretanto, se a gente observa o epitélio germinativo, a gente vê que existem vários cistos ao longo desse epitélio. Aqui ainda no maior aumento, a gente pode ver com nitidez os cistos germinativos. Dentro de cada cisto, a gente nota também que as células germinativas estão no mesmo momento de desenvolvimento, ou seja, o desenvolvimento dentro do cisto ocorre de forma assíncrona, é sincrônico, tá? E a gente pode encontrar o quê? Espermátides, espermatogônias, espermatozoides na luz e os espermatócitos. Como que isso vai ocorrer? Como vai ocorrer essa organização? Tudo começa com a espermatogônia, que está na base do túbulo individualizada. Envolvendo essa célula, nós temos as células de Sertoli. E aí, a partir do momento que essa célula está formando esse cisto, ó, a gente tem aqui, ó, a espermatogônia e envolvendo a espermatogônia, a gente vê o núcleo aqui da célula de Sertoli. Então, o citoplasma está aqui ao redor dessa célula, tá? Formando esse cisto, tá? Dentro desse cisto, essas espermatogônias elas podem proliferar, formando um cisto de espermatogônias, né? Então, tem 3 espermatogônias aqui visíveis. E aí, essa espermatogônia entrando em meiose, ela vai originar umas células um pouco menores que elas, que são essas daqui, ó, os espermatócitos primários. Conforme ocorre o andamento da meiose, esses espermatócitos primários se tornam espermatócitos secundários, que por sua vez terminam a meiose formando as espermátides. Então, as espermátides, ó, elas estão aqui, elas são menores ainda que os espermatócitos, e elas vão começar a apresentar o flagelo, que são essas estruturas aqui rosadas, tá? Não dá para ver em detalhes porque essa célula é muito pequena. Entretanto, a gente consegue ver, ó, que elas estão reunidas aqui nessa estrutura que é o cisto, tá? E somente após, então, a finalização da espermiogênese, essas células que agora são espermatozoides vão ser liberadas do cisto e caem aqui na luz do túbulo seminífero. Então, tudo que a gente vê aqui, ó, é espermatozoide na luz. Olha aqui, ó, as espermátides finais. A gente consegue ver os núcleos dessas espermátides, ainda está no cisto, né? Está rompendo o cisto, e a região dos flagelos aqui, tá? Entre um túbulo e outro, a gente tem grande quantidade de tecido conjuntivo, formando, então, o compartimento intersticial.
Se a gente observa aqui os túbulos seminíferos, ó, eu tenho um túbulo, né? Em peixes, o que pode acontecer? Eu posso ter fusão de vários túbulos. Então, por exemplo, eu tinha um túbulo aqui, outro aqui, eles acabam se anastomosando e eles se fusionam, tá? Então, esse túbulo acaba ficando mais alongado, tá? Então, entre um túbulo e outro, eu tenho o tecido conjuntivo, ou seja, o interstício do testículo. E o que eu posso encontrar nesse interstício? Eu posso encontrar vasos sanguíneos, por exemplo, ó, cheio de hemácia aqui, e posso encontrar também essas células próximas aos vasos sanguíneos, que são as células de Leydig. Tá? Então, da mesma forma que nos mamíferos, a gente vai ter no espaço intersticial células de Leydig produzindo testosterona. Ainda no maior aumento, a gente consegue ver até o limite, ó, desses cistos germinativos, tá? Então, o que eu teria nesse limite? Eu tenho as projeções citoplasmáticas das células de Sertoli, formando o cisto. Um cisto só com espermatogônias, célula de Sertoli. Cisto de espermatócito primário, secundário, espermátides, espermatozoides na luz. Vaso sanguíneo no compartimento intersticial. Aqui a gente consegue ver com nitidez. Uma espermatogônia, ela tem um nucleolo evidente e a célula Sertoli aqui, ó, meio triangular, que está envolvendo essa espermatogônia. Espermatogônias, espermatócitos, espermátides e espermatozoides na luz. Aqui a gente pode ver tecido intersticial e as células de Leydig aqui próximas a vasos sanguíneos. Novamente, a gente pode ver o cisto, ó, cisto de uma espermatogônia sozinha, várias espermatogônias e os cistos aqui de células germinativas. Sendo que na luz eu tenho uma grande quantidade de espermatozoides. À medida que esse testículo vai produzindo uma quantidade maior de espermatozoides, o que ocorre é que os túbulos seminíferos eles vão se conectando entre si e formando regiões cada vez maiores. Vai formar inclusive uma região na qual a gente vai ter só uma grande quantidade de espermatozoides compondo o ducto espermátido que está conectado à papila urogenital e vai permitir então que esses espermatozoides sejam extrusados para o meio externo. Se a gente observar o epitélio germinativo, que ele estava repleto de cistos, né, conforme se dá o progresso da espermatogênese, esses cistos vão se rompendo e o epitélio vai ficando descontínuo em relação à presença de cistos germinativos. Então, quanto mais descontínuo tiver esse epitélio germinativo, mais avançado o animal estará na sua fase reprodutiva, ou seja, ele está numa época de desova.